E aí galera, tudo bem com todos? Hoje eu quero fazer um vídeo que é uma informação, galera, que é uma bomba, tá? Mas as coisas vão começar a mudar neste planeta quando essa informação que vocês vão ouvir chegar nas nações, nos povos e em todos os lugares desse planeta. Então tudo está meio estacionado porque as pessoas ainda não têm essa informação. Mas quando as pessoas realmente entenderem essa informação que eu vou trazer, tudo vai mudar. Beleza? Então vamos lá, que a coisa vai ser boa hoje, tá? O título do nosso vídeo: o que um ser humano precisa fazer para se tornar um Messias ungido pelo Criador? O que ele precisa fazer na Terra para ele receber esse título, tá? Então a gente está com o nosso planetinha Terra aqui, ó, no meio do espaço, no meio do universo, com bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Então é uma poeirinha, né? Então nós estamos lá neste planeta e nós temos o mundo espiritual fora do planeta em diversos níveis de hierarquia, até ter um alto comando que coordena tudo o que acontece aqui e aqui. Então é uma diretoria geral de coordenação das ações que opera na nossa galáxia para monitorar tudo o que acontece na Terra, ok? Usei uma linguagem universalista. Vou trazer a mesma narrativa numa linguagem religiosa. Existe um planeta, existe Deus sentado no trono, controlando tudo o que acontece no universo. Duas narrativas para o mesmo fato. Galera, hoje nós temos na Terra 8 bilhões de pessoas, ok? Quando eu nasci em 1963, eu tenho 59 anos, a Terra tinha 2 bilhões e 300 mil pessoas. A pergunta 1, da onde veio 5 bilhões e 700 mil pessoas para cá, desde o dia que eu nasci? De onde que essas pessoas vieram? Okay? Então, primeiro a gente precisa entender a população que habita o planeta hoje, habitou no passado, né? Em todos os tempos. Eu vou fazer para vocês aqui uma linha cronológica, tá legal? Então vamos pegar aqui, ó, uma linha cronológica 2023. Vamos colocar aqui 1500, descobrimento do Brasil. Vamos colocar aqui 1000. Vamos colocar aqui 400. Vamos colocar aqui 0. Vamos colocar aqui 1000 antes de Cristo, vamos colocar aqui 2000 antes de Cristo, vamos colocar aqui 3000 antes de Cristo. E para quem estuda fora da escola dominical, nós temos aqui 12.000 antes de Cristo, a era dos Atlantes e Lemúria. Isso aqui é ciência, né? Se você for estudar em escola dominical, esquece, beleza? Galera, durante esse período, se a gente fizer uma contagem de pessoas que nasceram na Terra, aqui, o que acontece? Passou-se 3.000, 4.000, 5.000 anos e a gente estava naquela média de 0 a 1 milhão de pessoas. 0 a 1 milhão, 0 a 1 milhão.
Quando chegou lá para 1.700, 1.800, agora, recentemente, passou para 8 bilhões numa tacada só. A questão é, como essa conta vai fechar? Se em 4.000 anos sempre teve aquele mesmo número, obviamente acrescentando um pouquinho, por que em 50 anos dá um salto de 2 para 8 bilhões numa tacada só, né? Então, da onde vêm esses seres? A resposta religiosa, Deus, de repente, decidiu criar todo mundo nesse ano. Então, ele sempre criou 100 mil, aí depois ele criou mais 100 mil, depois ele criou mais 100 mil, depois ele criou mais 100 mil. Né? Aí ele criou mais 1 milhão, agora de repente 50 anos ele decidiu criar 6 milhões, 6 bilhões de pessoas numa tacada só. Então uma conta para você fazer. Galera, mas isso aqui é uma pincelada para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Durante toda essa trajetória do começo até o fim, o que precisa um destes homens que por aqui passaram, o que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer para ele ser considerado em toda a existência da raça humana na Terra, para ele ser considerado o Messias ungido? O que precisa acontecer com ele? Então a gente tem a resposta religiosa e a gente tem a resposta universalista, beleza? Então vamos lá, galera, apagando a minha linha do tempo. O que esse homem precisa fazer para ser o único homem com o título de ungido daquele que criou tudo? Ok? Resposta religiosa, se a gente pegar um segmento cristão, ele tem que morrer na cruz e derramar o sangue para pagar os pecados. Essa é a resposta religiosa, ok? Então vamos lá, galera. É por isso que ele é o ungido separado? Não, não é por isso, porque naquele ano, se você estuda fora da escola dominical, naquele ano, mais ou menos 2.000 pessoas morreram na cruz, pendurada e pregada. Então, obviamente, que só morrer na cruz não é suficiente para ser esse homem. Porque, mas era o Filho de Deus que veio pagar os pecados do mundo, aí Eva comeu a maçã e todo mundo está condenado. Respeito à ideologia religiosa não está inserida na nossa escola e no nosso estudo. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Isso aí, quem criou a religião romana do século IV, quando instituiu o cristianismo. Então essa versão é do cristianismo. Essa versão não é do budismo. Essa versão não é do judaísmo, não é do espiritismo, não é do islamismo e não é de 60%, 70% dos 8 bilhões. É só de um grupo. Obviamente que se considera os salvos, os justos, tal, mas é questão religiosa. Eu estou falando uma questão universalista. O que esse homem precisa fazer para ser o ser ungido, separado, e a sua trajetória por este planeta permitiu que ele fosse um ser diferenciado de todos os outros. Como eu falei, morrer na cruz, um monte de gente morreu, né? Ressuscitou. Ressuscitou é um argumento de um grupo pequeno, não é um argumento universal. Não é o mesmo argumento no Japão, na Rússia, na Irlanda, nos Estados Unidos, na África. Para ele ser esse ser que eu estou apresentando para vocês, o que ele fez tem que ser unânime. Tem que ser para todos. Tem que ser para o japonês, para o chinês, tá? Então você fala, ele morreu na cruz para pagar os pecados. É só ideologia ocidental, de um grupo. As pessoas que não acreditam nesta ideologia não estão inseridas dentro desse contexto, então não alcançou todo mundo.
Então precisa ser uma ação que alcance todo mundo. O mundo inteiro tem que viver uma realidade colocada a partir da trajetória deste ser. E quem é este ser? Ok? Então eu vou falar para vocês o que ele precisava fazer para ser esse cara, tá? Então vamos lá, galera. Para ser esse cara, ele precisa pegar lá atrás, 3000 antes de Cristo, até 2023, para ele ser esse cara, a passagem dele pelo planeta tem que dividir o tempo, dividir a linha do tempo. Então tem que ser um tempo antes dele e depois dele. E isso serve para o japonês, para o russo, para o árabe, para o judeu, para o brasileiro, para o africano, para o australiano, para quem você quiser. Não importa a ideologia religiosa. A obra deste homem fez existir um tempo antes dele e depois dele. Como eu já dei exemplo nos outros vídeos, se você quer ser um Messias ungido, teu nome é João, ok. Então nós vamos ter que a tua passagem pelo planeta em 2023, as tuas obras vão fazer o seguinte: 2023 antes de João e 2023 depois de João. 2024 vai ser ano 1, porque você esteve aqui. Aí depois, ano 2 depois de João, ano 3 depois de João, 2022 antes de João, 2021 antes de João. João é um nome aleatório, podia ser Chico, Benedito, nome que for. Então se você conseguir fazer isso, você é um Messias ungido pelo Criador do Universo. Podemos tentar. Eu me chamo Nelson, né? Então se o meu legado por essa terra dividir o tempo, planeta antes do Nelson e depois do Nelson, eu sou esse ser. Galera, durante toda a linha do tempo, a cronologia de existência humana, fora da escola dominical, tá? Isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Aconteceu aqui, ó. 0, quando veio para esse planeta aquele ser que as pessoas, a religião chama de Jesus, e Yeshua tem um nome que é 4 letras em hebraico, que é o nome de origem que a mãe e o pai deu para ele. Então esse homem, quer queira, quer não queira, judeu, muçulmano, árabe, espírita, seja da parte do planeta que você estiver, aí onde você está, você tem o que? O dia de hoje é menção do nascimento dele, independente da tua religião. O judeu fica meio bravo com isso, o Islã, as doutrinas que cultuam outros seres, mas é a realidade. Um judeu ortodoxo que não aceita, né, que ele é o ungido, o Cristo, ele não aceita. Ok, se ele for comprar uma passagem de avião para ir viajar, está escrito na passagem, dia 10 de outubro de 2023, que significa uma contagem a partir do dia que ele nasceu. Não adianta, eu não quero comprar essa passagem, eu quero que na minha passagem esteja escrito o dia que Moisés nasceu. Você não vai viajar. Se você for para a Arábia, querer comprar uma passagem de avião na Arábia e falar, não, eu quero que na minha passagem esteja escrito a data a partir do dia, né, que Alá manifestou com os árabes, não adianta. Se lá você quiser, e você é espírita, que na tua passagem esteja escrito que foi a data que Allan Kardec nasceu, não adianta. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, nós somos universalistas. Universalistas. E galera, como eu disse,
este ser, ele hoje comanda todas as ações dos mundos espirituais pertinentes ao que acontece na Terra. E eu não estou falando de religião agora, tá? A gente está falando de mundo espiritual. Isso só aconteceu com Atlântida. Nós tivemos um calendário antes de Atlântida e depois de Atlântida. Então isso já aconteceu uma vez. E o que aconteceu em Atlântida, né? Então tem toda uma história dos Atlantes, tá? Aí a gente está aqui entre 8 e 12 mil anos, ok? Aí a gente veio descendo. Então você tem, depois de Atlântida, uma história, 12 mil, 13 mil anos. Aí nós temos Atlântida entre 8 e 12 mil, e aí com o que? O desaparecimento de Atlântida zerou e começou uma nova terra dos exilados de Atlântida, que nas suas embarcações foram para o Peru, fizeram as pirâmides, foram para o Egito, fizeram as pirâmides, foram aqui para a Amazônia, fizeram as pirâmides, foram para o Oriente e construíram os templos, foram para vários lugares da África, estabeleceram lá a cultura de Abraão. Então essa galera foi e começou a cronologia. 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, e aí me chega a Bíblia e conta uma história de um povo a partir mais ou menos de 5 mil, 4 mil, e a gente vem descendo. Até o dia que essa conta zerou. Apareceu um que zerou o calendário. O Cristo. Aí começou 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo. Então, galera, fora das ideologias religiosas, fora de sangue da cruz, fora de lago de fogo e enxofre para queimar as pessoas, fora disso, tá? O fato que fez ele e todo mundo entender que hoje ele está em algum lugar trabalhando para esse planeta é ele, tá? Então, a gente precisa entender por que é ele, né? Por causa disso. Ele mudou a linha do tempo. Só quem muda a linha do tempo deixa esse legado. Buda não mudou a linha do tempo, Moisés não mudou a linha do tempo, Krishna não mudou a linha do tempo, nenhum ser iluminado de verdade que passou por aqui deixou um legado de verdade, uma história de verdade que criou ideologias budistas, taoístas, judaicas, espíritas de verdade, mas não mudou a linha do tempo. Só um mudou a linha do tempo, ok? Então, galera, nessa primeira parte do vídeo, que agora vem a bomba, né? Eu queria que você entendesse essa discussão, mas ele é, mas ele não é. Ele é o Messias, ele não é o Messias. Ele é por causa disso. Para ser Messias, você precisa dividir a linha do tempo. E ele dividiu. Então, agora a questão é, onde ele está? O que ele está fazendo? 2. 1. Onde ele está? 2. O que ele está fazendo? 3. O que os homens fizeram com a história dele. 3 questões para a gente agora tentar entender onde ele está, o que ele está fazendo e o que nesses 2023 anos o telefone sem fio contando história fizeram com a história dele. Ok? Então vamos lá. Galera, esse aqui é ele. Eu fiquei pintando ele com caneta Bic. Aqui é só caneta Bic e lápis de cor. Só lápis
Nem lápis de cor não tem. Só lápis cinza, escrever, HB, lápis e caneta Bic. Azul, vermelha, verde e preta. Eu fiquei quase uns 20 dias, 15 dias pintando isso aqui. E uma das ações do espírito que trabalha comigo é esse espírito criativo manifesto. Enquanto eu estou pintando, desenhando, trabalhando, eu vou recebendo informações. Galera, onde ele está hoje, o Cristo verdadeiro é um. O Jesus do cristianismo é um ser criado por um governo religioso que, entendendo naquela época que aquele que dividiu a linha do tempo era o cara, eles fabricaram um igual para ter controle sobre as pessoas e criaram o cristianismo. E aí que tá a bomba, né? Nós temos dois. O que está trabalhando hoje? Onde ele está? Religião, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, né? Religião. Beleza, é mais ou menos, só que não com essa narrativa muito poética, religiosa. Ele comanda todas as ações que operam na galáxia. Na minha casa tem muitas moradas. Ele cuida das moradas. Ele é o governante, é o líder. Tá? Então, galera, o que acontece? Tá trabalhando. Com quem? Com uma galera gigante de seres de todos os lugares, com uma tecnologia de 400 mil anos, que a gente nem imagina, porque a nossa tem 40. Então eles controlam tudo. Ar, tempo, vento, maré, lua, astro, transição planetária, tudo tem um controle por essas inteligências que a gente nem imagina, e estas informações, chegando até nós, nos aponta com verdade, astrologia, astronomia, planetas, marés, ventos, forças e seres que trabalham para o Projeto Terra. Ok? Então, galera, dá para entender quem é ele, tá? Agora, a grande bomba é que ele coordena um projeto Terra e todo ser que morre ou desencarna, hoje a gente não consegue mais sustentar uma ideologia, seja cristã, porque a única que tem hoje é a cristã, né, que não acredita na preexistência da alma, na reencarnação. Nenhuma, só cristã, por isso que está ruindo. Porque eles não conseguem mais sustentar em 6 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil anos de história do planeta, você vem aqui uma vez. Não tem como sustentar, porque ele vai administrar uma vivência de um ser que nasceu sem a perna na Etiópia e ao mesmo tempo administrar a vida do príncipe da Inglaterra. Que justiça que é essa se foi uma vez só? Então, não tem mais como sustentar uma existência única no planeta. Então, as jornadas da alma estão o quê? Acontecendo sempre, por isso que nós temos experiências, dons que a gente traz na nossa consciência de grandes jornadas. E esse vai e vem, quem administra, controla, prepara, assiste os outros vídeos, que está bem detalhado como isso acontece, ele. Agora, galera, existem seres, homens que desencarnaram, morreram, não querem se submeter à organização
em amor e justiça. Eles querem fazer o que eles querem e não pode. Então o que esses caras fazem? Combatem o projeto Terra. Combatem o que? As ações no planeta. Para quê? Para que nós não venhamos a entender tudo isso. Entendendo, a gente faz parte desse sistema. E sendo assim, num futuro muito próximo, essa conexão ligando terra e céus, que está na escritura, vai ser legítima. E esses caras não querem que aconteça isso. Então o que eles têm que fazer? Atrapalhar. Nelson, quem que são esses caras? Tem esses caras no Egito em 3000, em 2000, em 1000, 0, que aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que a história não é o que te contaram. Judas não fez o que a igreja te contou. Isso aí depois eu vou fazer um vídeo sobre Judas. Ok? Vamos fazer agora. Hoje é o dia da bomba, né? Hoje é o dia da bomba. Então vamos lá. Galera, o que a religião falou para você a respeito de Judas Iscariotes? O traidor. Galera, esse governo que controla a informação, ele é tão sagaz, que quando aconteceu a morte daquele que dividiu a linha do tempo, né? E esse governo foi o responsável, eles não poderiam carregar a culpa, porque eles observaram que esse ser dividiu o tempo. Falou, ferrou, é o cara. Nenhum outro dividiu o tempo. Então precisava arrumar um culpado. Querido, isso é pelo Espírito. O mestre, quando estava na casa com os irmãos, uma consciência que vem dos altos planos da luz, para cumprir esse papel de dividir a linha de tempo, ele já sabia disso, e ele também já sabia que estava no pacote dele ser perseguido por estas forças e esses seres que combatiam esses propósitos. E ele sabia que ele iria ser pego. E a pergunta que eu faço para você, ele estava sendo procurado, perseguido. Se ele estivesse na casa dele com a mãe, o pai, os irmãos e os familiares, quando os soldados chegassem para prendê-lo, os irmãos iriam defendê-los e toda a família dele seria morta. Para preservar a família dele, ele pegou o melhor amigo que ele tinha de todos, Judas Iscariotes, isso a história comprova, e obrigou, falou, você tem que falar para os guardas que eu vou estar em tal lugar, porque senão eles vão matar a minha família inteira. Judas relutou, falou que não ia, mas não teve escolha, ia morrer a família toda e ele. Depois de muito conversar e com o poder do Espírito que estava sobre ele, ele convenceu Judas, e Judas foi. E falou, ele vai estar em tal lugar. Os soldados foram lá e prenderam ele. Quando Judas viu ele na cruz, o melhor amigo dele, até arrepia, ele não suportou e se enforcou. Galera, o que a igreja fez com essa história? Hoje Judas é uma consciência que está no astral. O que nós estamos fazendo com essa consciência, seres humanos? Pela influência que aqueles homens tiranos colocaram na nossa cabeça. Que energia nós mandamos para Judas? Galera, eu acho que essa energia que chega até ele é tão negativa, mas tão negativa, que para protegê-lo, só estando do lado do mestre. A força daquele que dividiu a linha do tempo é que protege ele, porque senão ele ia suportar a injustiça que nós humanos fazemos com Judas. E meu discurso pode te escandalizar, mas reflete se eu estou errado. Jesus ia deixar matar todos os irmãos dele? Obviamente que na
era da espada, todos os irmãos iam sacar a espada para combater os soldados, todos seriam mortos. É óbvio, é óbvio. Ele já sabia disso. Então ele pediu para Judas marcar um encontro que ele ia estar em tal lugar. Ele preservou a família inteira dele. Deu para entender? Esse governo tirano, já sabendo que a casa caiu, fabricou um culpado, Judas. E teve que fabricar um clone, Nelson, é um clone de laboratório que eles fizeram? Não é um clone de laboratório. Um clone desenhado com uma história. Ele nasceu numa gruta e veio os magos e uma estrela, galera, parou em cima da gruta assim e mostrou para os magos onde ele estava nascendo. Galera, estrela não para em cima de gruta. Só a atração de um planeta em cima do outro já destrói a Terra, né? Então inventaram essa história que os criadores de ovelhas, vendo aquela luz maravilhosa, foram todos lá receber o mestre que chegava, só que eles estavam em dezembro, é inverno, é neve, não tem ovelha, não tem campo, não tem mato. Onde ele nasceu é neve. Então, galera, a igreja pegou e fabricou o Jesus do cristianismo. E agora é a bomba, né? Jesus do cristianismo, trazendo a informação que ele é Deus. Na escala cronológica de 400 para frente, quem não confessasse que ele é Deus, era queimado na fogueira. 400, e vamos andar na escala cronológica. 500, 600, 700, 1000, 1500, 1400, Bíblia, história, encadernação dos livros. Queimaram todos os livros que diziam a história do Cristo verdadeiro. E todo mundo virou refém desses governos espirituais. E o plano deu certo. Hoje, as leis não permitem que ele te queime na fogueira em praça pública se você não confessar o nome dele. Mas eles são muito sagazes. Eles criaram um lago de fogo e enxofre. Aí você queima lá na frente, no lago de fogo e enxofre. Continua tudo igual, não mudou nada. Então esse Jesus fabricado pela Igreja Romana, ele vem com o pacote medo. Tudo que envolve o nome do Jesus não é amor. Medo, se você não confessar, você vai morrer. Se você não estiver debaixo da nossa cobertura, você vai para o lago de fogo e enxofre. E nós vamos te matar, porque é sangue, é cruz, é pecado, é crucificação, é morte e destruição. Que energia que é essa? É da luz? Não. Esses governos fabricaram o Jesus do cristianismo. O verdadeiro cansou de avisar. Vai vir um, vai falar que sou eu, mas não sou eu. Se possível, enganaria até os escolhidos. Aí pegou, né? Todo mundo foi enganado. Quem que são os escolhidos? Povo separado por ele para vir aqui e participar da transição desse planeta. Porque, galera, agora começam as bombas. Quando o QG, o central, né, aquele quartel chamado Vaticano que criou o falso, for desmascarado, a casa vai cair. Se você é inteligente, se você pensa, olha para aquele governo. Tem a sua polícia própria, tem o seu banco próprio, tem o seu território próprio, ninguém pode entrar lá, e olha aqueles seres que coordenam tudo isso, a realidade que eles vivem. É tudo muito podre.
Apocalipse 18 diz: você, Vaticano, você vai ser julgado pelo sangue dos inocentes. Mentiu, enganou, inventou falsos deuses, derramou sangue de inocentes. Agora esses inocentes que vocês mataram queimado estão reivindicando nos altos comandos da luz justiça, juízo. A casa vai cair. Uma das profecias diz que esse governo seria exposto em praça pública para ser desmascarado. Está na profecia de Apocalipse. E se você lembrar, com a Covid, o líder deles, sozinho, ajoelhou na praça, não tinha ninguém, beijou o chãozinho da praça e foi exposto à sua vergonha. Por quê? Quantas pessoas ele curou de Covid? Se o verdadeiro deu poder e autoridade para o líder supremo fazer as obras maiores do que a dele, por que ele não curou ninguém? Quantas pessoas morreram de Covid? Qual ser que segue o Jesus falso curou alguém? Então essa é a bomba. O Jesus do cristianismo está preparado? Quer que eu ponha o capacete ou não precisa? Precisa, né? O Jesus do cristianismo é o anticristo. Doeu? Machucou? Machucou, né? O Jesus do cristianismo é o anticristo verdadeiro. Falso profeta é os líderes religiosos que falam e ensinam coisas a respeito desse Jesus falso. Ele te salva, falso profeta. Ele vai, se você ficar com ele, você não vai para o lago de fogo e enxofre que nem existe, falso profeta. Ele te deu autoridade para você curar as pessoas. Ninguém cura ninguém, é mentira, falso profeta. Galera, que bomba, hein? Que bomba! Resumindo, essa informação chegando lá, vai chegar um dia que o conhecimento de Deus preencherá toda a terra. Ele é um com Deus? Claro, claro. É um com Deus. Eu com meu pai, nós somos um. Sim. Sim. A hora que a raça inteira do planeta descobrir que foram enganados, o que vai acontecer com este governo chamado cúpula branca cheia de gente em volta? O que vai acontecer com eles? Não vou nem falar. Todo mundo foi enganado. Cara, a Babilônia vai ruir. Vai acabar as ideologias, guerra, peste, destruição, né? Sem contar as ogivas nucleares que se espalham pelo planeta todo. E a batata vai assar para todo mundo. Outra bomba. Tá preparado? Põe o capacete ou não precisa? O verdadeiro, ele coordena grupos extremamente elevados de consciências e seres extremamente iluminados, inteligentes, com uma tecnologia que a gente nem tem ideia. Galera, não dá mais para sustentar a ideologia que combate disco voador. Tá por aí, todo dia. O Canadá registrou 12 mil aparições. O México sentou e fez a reunião. Estados Unidos, a ONU, todo mundo já se manifestou. Não tem mais como esconder. E quando você fala isso para um cristão, ele ri. Galera, não tem mais como esconder os bilhões de seres que vivem na galáxia. E vamos lá, Apocalipse. Ele virá nas nuvens e resgatará aqueles que estão no planeta, que o planeta vai estar em pé de guerra. Dizem
as informações dos altos comandos que existe uma nave que tem 3.000 quilômetros de comprimento e 12 andares. Cabe nessa nave a população da Terra inteira. Você imagina uma nave do tamanho de São Paulo até a Bahia, assim e assim, com 12 andares. Então multiplica essa área quadrada por 12 e dá o planeta todo. Você sabe o nome dessa nave? Quem estudar, vai na internet, você vai ver. Nova Jerusalém. Essa nave, Nova Jerusalém. Loucura, né? Que legal que você achou que é loucura, porque Deus falou que as coisas são loucas para confundir os sábios, então é verdade. Ele vai vir nas nuvens. Quem que é o comandante da nave? O mestre. Ele vai vir nas nuvens. Quem que são os anjos? Os guardiões, os protetores, as legiões que trabalham nas esferas superiores. Quem que é o anticristo? O Jesus fajuto que vai ser desmascarado. Quem que é o falso profeta? Aquela galerinha lá que tem território, que tem banco, cheio do din-din, pedófilos, que ditam as leis, ensinam sobre ele para o povo. Falso profeta, o anticristo. Aí ele virá nas nuvens. E a hora que a pau estiver comendo, separação, joio e trigo, nave, nave, nave. Quer chamar de arrebatamento? Vale. Põe arrebatamento na lista. Bom, metade quer me apedrejar e metade está falando, caraca, nunca pensei nisso. Então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês refletirem sobre o que um homem precisa fazer para se tornar o Messias ungido pela criação. Para você entender a criação, os governos, assiste os outros vídeos que está bem detalhado. Se inscreve no canal que é importante, dá um like e a gente vai estar estudando, ok? Você vai entender como que a escola de profetas trabalha, com que forças que a escola de profetas trabalha, e de repente, pelo Espírito, você vai conseguir discernir se que eu falei é verdade ou é mentira, né? Então era esse o vídeo que eu queria deixar para vocês. Essa informação está chegando. Está chegando. A hora que cair na mídia, no planeta, a nível universal, a casa vai cair. Você já está recebendo, porque eu acho que muitos seres pelo planeta como eu estão trazendo essa informação. E é assim que ela vai alcançar as pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o verdadeiro Cristo diz às igrejas. Escola de profetas existe sim. Apesar da igreja deles falar, e talvez da tua, que não existe mais profeta, faz parte do pacote deles, do falso. Não existe mais profeta, a gente não ouve, não vê, não fala. É isso que eles querem. Todo mundo escravo da doutrina do medo. Medo da morte, queimada, como eles faziam na fogueira. Hoje eles fazem no lago de fogo e enxofre. Galera, não existe nada disso. Esse aqui é só amor. Não vai queimar budista, não vai queimar espírita, não vai queimar muçulmano, não vai queimar africano, não vai queimar ninguém. Porque ele veio trazer ao mundo luz e paz. Amor e justiça. O que é luz? Informação. O que é justiça? Tiro enganador e fica só a luz. O que é luz? Informação. O que é informação? A verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Simples assim é que nós fomos enganados a vida toda. E quando eu era evangélico, eu questionava muito o espírito. Falava, cada um fala uma coisa, até dentro da igreja evangélica é totalmente dividida. Cada um acha uma coisa. Jesus, o que é verdade para você? E naquela época, 15 anos atrás, ele falava para mim,
o que é verdade para mim, vocês não vão suportar. E eu fiquei carregando esse vocês não vão suportar 10 anos, até eu entender. Minha pergunta para você é: você vai suportar se isso for verdade? Fica aí para você refletir. Que a paz dele esteja com todos e que o espírito da informação chegue até você. Um abraço, meu irmão.